Meus amigos, vamos acompanhar aí o Démetrio detonando o ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que ele teve coragem de falar na cara desses militantes aí. Olha só, vamos acompanhar um trechinho aí. Judiciais. E agora a Itália. Negam extradições do Supremo. Nós podemos ter duas atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso. Meus amigos, o Démetrio foi corajoso aí, escancarou o que o Alexandre de Moraes fez, perseguindo. Ele não tá nem aí para a nossa Constituição brasileira, ele não é um defensor da nossa Constituição brasileira, e sim, ele estava raivoso, ele estava com raiva, com rancor, e perseguiu a direita brasileira, nem se importou, e esses militantes defendendo, sempre defendeu o Alexandre de Moraes aí, fazendo pouco caso da Constituição, da lei brasileira, para perseguir os seus opositores, que no caso a direita brasileira. Agora o mundo mostra o que se tornou o Brasil, a chacota que se tornou o Brasil. Vamos acompanhar o vídeo, tá sensacional. Já convido você a deixar o seu like aqui, se inscrever no canal Santo Fresco, e eu quero saber até a qual cidade e qual estado tá chegando esse vídeo. Deixa aqui o comentário embaixo, beleza? Nos ajude aqui informando qual sua cidade e o seu estado. Tem que interpretar uma decisão da justiça americana, da justiça italiana. Mas a gente está falando de relações entre países, né? Porque havia um pedido do governo brasileiro por essa extradição. Ainda um segundo. Então, assim, como é que está esse jogo agora, Bausa? Olha, Marcelo, eu acho que são casos muito diferentes, né? Porque o argumento, o fundamento da Corte de Cassação da Itália para negar a extradição da Carla Zambelli foi justamente o papel que Alexandre de Moraes cumpriu de ser vítima e julgador. Nesse caso, eles não vão conseguir replicar um argumento desse tipo no outro processo, porque a Carla Zambelli perseguiu um homem na rua, utilizando arma, com seguranças, os seguranças dela deram um tiro para cima, então as provas estão ali. Quem julgou foi o ministro Gilmar Mendes, então eles não vão conseguir replicar esse argumento. Então são casos muito distintos, né, e a gente vai ter que analisar, vai ter que esperar o julgamento na Corte de Cassação desse segundo caso para entender se houve alguma contaminação política nessa decisão de agora da Corte de Cassação que contrariou um pedido da Suprema Corte brasileira. No meu entendimento, a Corte de Cassação focou muito mais no percurso, no caminho que foi utilizado nesse processo contra a Carla Zambelli do que o contexto pelo qual, o momento que se vivia, né, naquele contexto histórico em que ela foi condenada por ter invadido o sistema do CNJ, ou mesmo no conjunto probatório, porque as provas são muito robustas, né? A Carla Zambelli, junto com o hacker, eles invadiram o sistema do CNJ para produzir um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes e usar isso como instrumento de agitação política, de propaganda política, de dizer, olha, tá vendo como as instituições brasileiras não são confiáveis, como os sistemas da justiça são falhos, etc. Então, fazia parte desse roteiro. E a Polícia Federal encontrou documentos, os mesmos documentos do mandado de prisão, na casa da Carla Zambelli. Encontrou comprovantes de pagamento dela para o Walter Delgatti. Então, as provas eram robustas. O caminho, de fato, tem algumas controvérsias. Muito menos, na minha opinião, essa história do Alexandre de Moraes ser vítima e julgador, porque vamos imaginar que um grupo investigado, né, queira trocar o juiz, né, queira trocar o julgador. Então eles inventam ali alguma coisa contra esse juiz, né, para tentar gerar uma nulidade ou uma suspeição posteriormente. Esse tema, inclusive, foi discutido no julgamento do golpe, naquela história do plano para assassinar o próprio Alexandre de Moraes. Algumas defesas colocaram esse ponto, que ele não poderia julgar, não poderia ser o relator, porque ele foi, supostamente era vítima de um plano, de um atentado, de um plano para executá-lo, né, mas isso foi superado na discussão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e o próprio Gilmar Mendes falou que não teria cabimento, né, a vítima ser beneficiada, né, por ter tramado contra um juiz. Então, esse ponto, para mim, não é o mais controverso. Aliás, nem é controverso. O controverso é o fato de Alexandre de Moraes ter sido escolhido como o relator dessa ação penal contra a Carla Zambelli em função do inquérito das fake news, que foi aberto de ofício, né, então sem pedido da PGR, em 2019, e o Alexandre de Moraes designado pelo Dias Toffoli como relator. Não houve sorteio. Então ali você tem um problema, né, há um questionamento, isso pode gerar até nulidade, questionamentos em relação a outros processos. Um último ponto, Marcelo, eu já termino aqui, eu acho que a gente precisa olhar também o contexto em que tudo aconteceu. Não era um contexto normal, era um contexto excepcional. A gente não pode olhar as ações dos poderes como se eles estivessem flutuando, né, no espaço como os satélites do Elon Musk. A gente tem que olhar as circunstâncias históricas, e ali a gente vivia um esforço de um governo, de um grupo político que comandava o país para atacar a democracia, atacando o Supremo Tribunal Federal. Era uma situação excepcional. Algumas respostas do Supremo são questionáveis, houve exagero aqui e ali, mas se a gente analisar o todo, né, da postura do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes, foi uma postura fundamental para preservar a democracia antes e depois da tentativa de golpe. O que te pareceu hoje essa justificativa italiana, Joel? Olha, Marcelo, foram palavras bastante duras na decisão da Corte italiana. E palavras que reproduziram, inclusive, críticas que foram feitas repetidamente aqui no Brasil.
sob a condução desse e outros processos julgados pelo Supremo, mas que aqui dentro eram tratados como posições indefensáveis, ridículas, que já tinham sido superadas pela interpretação do Supremo. Veja, muitas das decisões e das formas de proceder que o nosso Supremo Tribunal Federal normalizou ao longo desses anos e que foram tratadas quase como trivialidades, coisas que nem merecem discussão, na verdade não são vistas como nada normais por sistemas de justiça de outros países. E estou falando de outras democracias desenvolvidas, não estou falando de qualquer ditadura perdida por aí, não. Eu lembro de muito brevemente, 3 casos recentes de pedido de extradição brasileiros que foram rechaçados pelos países que os receberam. Estados Unidos, com o caso Alan dos Santos, Espanha, com o caso Oswaldo Eustáquio, e agora Itália, com o caso Carla Zambelli. Em cada um deles um motivo diferente. Os 2 primeiros até ligados à própria natureza do que seria o crime. O caso da Carla Zambelli, não. A conduta dela foi criminosa e seria criminosa em qualquer país. A invasão do sistema de justiça, colocar o ministro, enfim, tudo, o hacker ali, tudo que ela fez, aquilo é uma conduta criminosa. Mas a forma como ela foi julgada, em que a mesma pessoa, o mesmo juiz, foi a vítima, foi o juiz de primeira instância, foi o juiz de segunda instância. Vamos lembrar dessa situação que acontece em todos esses casos julgados pelo Supremo. Né? O recurso deles é para as próprias pessoas que acabaram de julgá-los ali, que obviamente negam tudo. E por fim, o juiz de execução. Então, isso que foi normalizado pelo Supremo nos últimos anos não é normal em sistemas de justiça de democracias desenvolvidas. E isso, no mínimo, deveria fazer com que o nosso país e as nossas instituições refletissem e pensassem: será que não demos alguns passos errados nesse caminho? Sua vez, Demétrio. Vamos começar assim. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, eu digo não os governos, sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter 2 atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer: não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, e infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz, né, e também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli, quanto no caso do processo geral dos golpistas bolsonaristas. Algumas pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. E a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, tá? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então, esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos golpistas, um discurso aos bolsonaristas e um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então, o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é dar munição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. Olha, ainda falando Que tem coragem de encarar a realidade do que se tornou o Brasil. O Alexandre de Moraes se tornou aí uma espécie de imperador da toga. Ele dita aí todas as regras, ele dita, ele comanda o Brasil, ele condena, ele solta, ele tem nas suas mãos o poder da vida das pessoas que ele persegue. Ele divide a sua raiva, o seu ódio que ele tem da direita,
do presidente Bolsonaro, ele decidiu de todas as formas perseguir até chegar ao fim mesmo da vida dessas pessoas, infelizmente. Ele, através da sua raiva, não respeitou ali os trâmites normal, os trâmites que são respeitados dentro das leis brasileiras, dentro da Constituição brasileira, porque o STF, ele é a última instância, não tem para onde recorrer. Se tiver uma revisão, vai ser revisado pelas mesmas pessoas que condenou. E assim, a gente vê o que foi feito para prender o presidente Bolsonaro, para prender todas as pessoas ali que cometeram aquela baderna do 8 de janeiro, mas não são terroristas. Terroristas são esses bandidos que estão matando pessoas, estão colocando pessoas dentro dos territórios deles, e eles comandam esses territórios, fazem o que querem dentro dessas áreas que eles tomaram conta do Brasil, esses criminosos aí que o Lula defende, que essa esquerda defende, que essa emissora defende. Mas essas pessoas cometeram o crime de baderna e não são terroristas. Eles deveriam já pagar pelo seu crime ali de baderna e serem soltos, porque já várias e várias badernas tiveram já ali, mas ninguém foi preso, só porque é da direita, foram pessoas que estavam ali realmente indignadas com o que o Alexandre de Moraes aprontou nos 4 anos que o presidente Bolsonaro foi presidente. E ele não deixou o presidente Bolsonaro governar, ele tomou as rédeas, ele fazia só tudo que ele queria, ele fazia, ele impedia, ele não deixava nominar ministro, ele perseguia todas as horas, dava 48 horas para explicar isso, 48 horas para explicar aquilo. Então o ministro Alexandre de Moraes, através dele, o Brasil virou chacota internacional. Galera, deixa aí o seu like, é muito importante você dar essa moral a esse canal, beleza? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.